Olá, alunos, tudo bom? Meu nome é Josiano, sou professor de História e Religião e estou aqui para conversar com vocês sobre o seguinte assunto: crise de identidade. Primeiro, vamos analisar um pouco o conceito de identidade em si, levando em consideração que identidade tem uma relação direta com o processo de formação da personalidade do indivíduo. E isso caracteriza nos aspectos culturais, nos aspectos sociais e pessoais que esse mesmo indivíduo desenvolve no decorrer da sua formação educacional dentro do grupo cultural chamado família. Em um conceito mais simplificado, podemos dizer que a identidade tem uma relação direta com as características próprias de uma pessoa, como o nome, a identidade, o sexo e a profissão. Em um sentido sociológico, a identidade se relaciona com o autoconhecimento ou autoconceito de si. Quando eu falo de autoconceito, eu tenho uma ligação com a visão que esse mesmo indivíduo tem de si mesmo no decorrer do seu processo de maturação. Então, quando eu falar sobre a identificação ou a identidade que um determinado indivíduo assume ou adota dentro do processo de formação humana, eu estou me referindo à personalidade que esse mesmo indivíduo assumiu ou descobriu ter dentro da sua experiência de vida. Lógico que a gente tem que levar em consideração os tipos de identidade. Existe aquela identidade pessoal, a identidade social e a identidade cultural. A identidade cultural não está sendo abordada aqui no slide, mas comentando por alto, é aquela identidade que o indivíduo assume dentro de um contexto familiar ou dentro de um contexto religioso ou comunitário. Por quê? Porque tem uma relação direta com os costumes e hábitos que esse mesmo indivíduo desenvolveu dentro do seu grupo cultural. A identidade pessoal já tem uma relação mais individual, porque é reconhecida como a autoidentidade. Essa autoidentidade em si faz uma inferência ao autojulgamento de seus atos, que vão seguir de acordo com um padrão moral e ético, ou seja, é a imagem que esse mesmo indivíduo terá de si mesmo no decorrer da formação humana ou no decorrer do seu processo de maturação na sociedade de acordo com as vivências que ele teve, de acordo com a experiência de vida que o mesmo teve, Mas, lógico, quando eu falo sobre esse autojulgamento, eu também vou fazer uma referência à forma que esse indivíduo tem de olhar as suas características positivas e negativas enquanto pessoa. Lembrando que esse padrão moral e ético é um padrão que nós conseguimos vivenciar na nossa família de acordo com as regras estabelecidas e também é um padrão que está de acordo com as leis, costumes e hábitos que a sociedade impõe de uma forma obrigatória para os indivíduos conseguirem viver em harmonia, em fraternidade, respeitando o direito e a liberdade de cada um. Quando eu falo sobre identidade social, eu já vou me relacionar com a identidade da minha pessoa para com a sociedade ou para com os outros indivíduos que fazem parte ou compõem a sociedade, Ou seja,
A identidade social vai ter uma relação direta com a interação entre os indivíduos que compõem essa mesma sociedade. Ou seja, qual vai ser a minha primeira interação, né, que vai fazer parte da formação da minha identidade social? É com a família, né? Porque nós não podemos escolher uma identidade social, cultural ou pessoal quando nós nascemos. Não podemos, né? Até porque no decorrer do nosso nascimento nós percebemos que o grupo cujo qual nós iremos fazer parte já tem uma identidade assumida. E cabe a você, enquanto indivíduo, perceber qual a sua identidade, tanto social e pessoal, e como você vai proceder com essa identidade, considerando que você tem uma ligação direta com um grupo que te educou de forma ética e que te educou moralmente. Em uma perspectiva social, política, também vamos entender que cada indivíduo tem um papel social na sociedade. Esse papel social faz uma relação com as funções que eu tenho que exercer, né, na minha vida enquanto indivíduo político, enquanto indivíduo social, enquanto indivíduo cultural. E essa mesma função, né, e esse mesmo papel pode ser através de vários fatores. Pode ser um papel linear, né, ou seja, pode ser um papel que eu tenho como filho, como pai, como avô, como tio. E também pode ser um papel linear relacionado direto ao contexto profissional e político que esse mesmo indivíduo tende a desenvolver no decorrer dos anos, que é o papel que eu vou ter enquanto estudante, que é o papel que eu vou ter enquanto indivíduo que assumiu uma profissão específica. Lógico que esse mesmo papel, no contexto atual, ele varia de acordo com a característica identitária do indivíduo. Como, por exemplo, né, a ideia de você fazer parte de uma família cuja identidade é uma, mas você acabou percebendo que no decorrer dos anos a sua personalidade não está de acordo com essa identidade assumida pela sua família. E você acabara optando ou escolhendo ou vivendo outra forma de personalidade social. E isso faz com que você, de alguma forma, né, viva em um grupo altamente diversificado. E quando eu falo de diversificação, eu digo no sentido de ter várias formas de pensamento, várias formas de identidade dentro de um mesmo grupo. Porém, mesmo que esse papel social ele seja variável, todos nós, de uma forma direta, vamos viver uma pressão social, que é a pressão que nós vamos ter para assumir ou entender aquelas pessoas que nós mesmos somos, né? Lógico que isso pode ser um fator negativo, né? Fator negativo no sentido do indivíduo ter uma pressão tão grande para entender como a sua personalidade passa a se desenvolver, que ele pode ter vários problemas psicológicos, né? Como, por exemplo, a ideia do sentimento do fracasso, né? Que é aquele momento que você perde um controle de si e, de uma forma direta também, pode ser até uma perda de controle social e política, porque você não consegue respeitar a hierarquia estabelecida pelos padrões morais e éticos que foi estabelecido no decorrer da sua formação educacional. Em uma característica histórica, né, esse papel social antes era até estamental,
Estamental em qual sentido? Porque na Idade Média se tinha uma estrutura social política, né? Cada um fazia parte de uma classe. E essa identidade e esse papel social estava relacionado diretamente com essa classe social que o indivíduo fazia parte. Hoje em dia não existe mais isso, tá? Mas por quê? Porque cada indivíduo é responsável por entender e compreender a sua própria identidade, entende? Cada indivíduo ele deve ser capaz de compreender o papel social que ele deve exercer em sociedade. Lógico que no decorrer dos anos, crises de identidade podem acontecer, né? Normalmente, essas crises acontecem na adolescência, né? Como quando os pais, né, se divorciam, ou até mesmo quando esse mesmo indivíduo perde um trabalho, né, um emprego, e fica sem compreender, né, o porquê que ele foi dispensado desse emprego, né? E isso pode fazer com que ele consiga perder um determinado valor de si mesmo. E isso pode fazer com que a experiência de vida e a personalidade dele, para ele, se torne algo incerto e melancólico. Normalmente, as crises de identidade ou crises existenciais, elas se referem sempre a um momento específico que marca a vida do indivíduo, né? A vida externa e a vida interna. Quando eu falo de vida externa, no sentido da vida social, né? Que se relaciona com a afetividade que eu tenho com o outro, com o pai, com a mãe, com o namorado, a namorada, com um amigo, uma amiga, né, entre outras situações. E às vezes também essas mesmas crises de identidade elas produzem uma incerteza e uma ansiedade no indivíduo, fazendo com que essa ansiedade e essa incerteza desenvolva uma crise tanto na identidade quanto na forma que o indivíduo tem de ver a si mesmo. Então ele passa a ver a si mesmo como algo altamente negativo. E muitas vezes esses tipos de indivíduos costumam ter aquela tendência de ficar doentes, né, no sentido de ficar com depressão, no sentido de perceber problemas físicos constantes, né, por causa dessa incerteza e dessa ansiedade constante que esse mesmo indivíduo passa a ter no decorrer dos anos. Lógico que normalmente esses momentos importantes que foram citados têm uma relação direta com as relações de casal, né? Normalmente uma crise de identidade vem, por exemplo, quando se chega ao fim de um namoro ou quando se chega ao fim do seu próprio casamento. Às vezes tem relações com filhos, com trabalho, saúde, como eu havia citado, né, inicialmente. E às vezes, né, em si, essa mesma crise ela pode ser resolvida através de quê? Através da autovalorização que o indivíduo vai ter de si. E quando eu falo de autovalorização, no sentido do indivíduo ser capaz de amar a si mesmo e conseguir viver sem que a vida dos outros interfiram em seus momentos mais pessoais. Para o psicólogo clínico, né, Jorge Barraca, ele diz que essa crise de identidade é uma formação dos temas vitais. Apesar de a crise partir de uma questão concreta, algo negativo como uma separação afetiva ou um problema de saúde, ou algo positivo como uma mudança de casa, uma viagem, o nascimento de um filho, a identidade ela é dada pelo contexto em que se encontra a pessoa em diferentes planos. E se trata de um questionamento geral diante das mudanças, né? Ou seja,
é a ideia de você ser capaz de enfrentar o novo. E isso tem uma relação direta com a forma de perceber que nem tudo que existe no mundo é algo que tende a te perseguir. Muito pelo contrário. Às vezes as coisas acontecem, separação, problemas familiares acontecem não por sua causa. Às vezes acontece porque é da natureza do ser humano encontrar obstáculos para tudo que existe na vida. Então, a única forma que esse indivíduo vai ter de se superar é conseguir ter plena noção do valor que ele tem enquanto pessoa e enquanto ser social. Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo e qualquer dúvida é só conversar com o professor de sua respectiva escola. Até mais!